Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo das leis complementares e hoje nós teremos uma visão sobre a implementação da reforma de dentro para fora. Então, supondo que nós fizemos o trabalho de modelagem de cenários e, junto com os cálculos, junto com a apuração do cálculo, nós também vamos entregar uma documentação, um booking, para que a empresa se prepare de fato para a reforma tributária, com uma visão holística de todos os impactos em todos os departamentos, tá? Visando com essa intenção, então, quais são os departamentos que serão afetados diretamente, tá? Entendam que nós temos outros setores que também são impactados e aqui a gente vai desbravar. Também quero propor que nesse encontro nós façamos algo diferente para que a gente também troque informações, que a gente converse sobre essas implementações. Porque aqui não existe dono da verdade, né? Aqui existe profissionais que, assim como vocês, estão desenhando o futuro, do direito tributário brasileiro, o futuro da tributação sobre o consumo. Então, diferente aí dos nossos outros encontros, quero que vocês levantem a mão, tragam as suas impressões sobre a implementação em cada um desses setores. Quero que vocês também tragam as dificuldades que vocês estão enfrentando quando vocês falam sobre reforma tributária. Lembrando que, antes da gente pensar em implementação da reforma tributária, nós temos que pensar no que nós temos que fazer em relação aos tributos existentes. Então, nós temos aí, a Aline vem falando muito sobre isso com vocês, sobre os créditos tributários que muitas empresas perderão. E nesse momento que nós estamos falando tanto de reforma tributária, existe um aumento do nível de consciência do empresário que é muito bom para nós, né? Gente, assim, abrindo o coração para vocês, só essa semana a quantidade de empresas que vieram para nós de forma totalmente independente, ou seja, eles não vieram do tráfego, eles não vieram de um evento, eles não vieram de uma estratégia de prospecção. Eles vieram justamente sentindo essa necessidade e diante desse aumento de consciência mesmo, né? Então, como gente, o assunto que não sai da boca do brasileiro é aumento da carga tributária, em razão aí das loucuras do Haddad, reforma tributária, todos os jornais nós falamos isso, quando não é para criticar, para falar de alguma determinada preocupação, é justamente para falar sobre atualizações. Então, cada hora sai uma nota técnica, um ato normativo, algo, né, relacionado à implementação ou à regulamentação da reforma. Então, isso está muito quente, é uma pauta muito quente para o empresário. E é claro que muitos, às vezes, ainda não estão olhando para implementação, mas eles estão olhando, opa, o que que eu tenho que fazer? Será que eu realmente tenho crédito tributário na mesa? Então é por isso que nós também estamos fazendo a nossa última turma de imersão de recuperação de crédito, né? Aproveitem, pelo que a Aline me falou hoje, acho que nós só temos 5 vagas, todas as outras já esgotaram, então se você ainda se sente inseguro com esse trabalho, essa é a oportunidade, tá? A Aline realmente pega na mão ali, ajuda um por um, olha no computador. Então, ali onde possivelmente você tem uma trava ou uma insegurança, ali é o momento de você sanar essas inseguranças. Passado isso, nós então entraremos aqui na nossa aula de hoje. A Aline já retornou. Gente, aula ao vivo sempre tem um probleminha técnico. Tô aqui. Boa noite, pessoal. Bom, então, dando continuidade, quais são os setores mais impactados? Trouxe aqui, considerando uma empresa de média, tá? Se for uma empresa muito maior, nós teremos outros departamentos, departamento de marketing, departamento de compras, departamento. Então, assim, pensei em uma empresa que está mais no alcance da maioria, tá bom? Mas sem prejuízo de vocês levantarem aqui alguns outros departamentos e algumas dificuldades que vocês estão enfrentando. Começando pelo departamento fiscal. Na minha humilde opinião, eu vejo aqui que é a área que vai ter a maior dor de cabeça inicial, né?
Por que que eu vejo isso? Aí entendam que, assim, departamento fiscal não é porque eu estou falando com os fiscais do grupo, tá? Isso aqui é uma visão de dentro da empresa. Então, todo mundo aqui tem capacidade para fazer tudo que está departamentalizado. Mas a ideia é demonstrar, depois da entrega de uma modelagem de cenários, o como que a empresa ela tem que seguir. Como se fosse um checklist ali, tá? Um POP, um procedimento documentado para a empresa conseguir acompanhar o que está sendo feito. Então, no departamento fiscal, eu trouxe aqui três pilares fundamentais, tá? E, de novo, hoje a aula é para que vocês tragam as suas opiniões, tragam aqui as suas impressões para a gente bater uma bola. Vai ter que fazer toda uma reestruturação fiscal e talvez, dependendo do porte da empresa, é interessante que vocês, enquanto profissionais que estão operando essa modelagem de cenários, instrua a empresa a fazer contratação, porque às vezes ela precisa aumentar o time dela para lidar com esses dois sistemas, né? Porque se a gente pensa hoje na realidade de uma empresa, gente, quem é que trabalha com funcionário sobrando? Tipo assim, vai todo mundo trabalhar a 80 por hora aqui, porque vai que algum sai, a gente tem margem para apertar, todo mundo rodar no 120 e ter margem. Não, tá todo mundo normalmente rodando no 120 por conta de produtividade. Então, dependendo da empresa, é a hora também de vocês orientarem sobre a necessidade de ter uma estrutura interna maior, pessoas, mais pessoas para lidar com isso, tá? Vai ser importante a gente adequar a operação e principalmente a revisão de preços e contratos, mas a gente vai ver isso com mais detalhe. Primeiro, eu trouxe aqui uma atualização que eu sei que, né, quem é da frente, quem faz parte da frente, estou falando isso porque hoje nós temos aqui também alunos do curso de Planejamento para Reforma. Mas quem é da frente tem lá no nosso grupo um grupo que é realmente ativo e nós trazemos ali todas as atualizações referente à reforma tributária. Bom, o que que eu queria trazer aqui que me chama a atenção, né? Bom, primeiro que a Receita, a gente já falou isso em outros encontros, mas a Receita falou que no SPED fiscal nós não teremos campos para IBS e CBS. Aí isso me fez refletir sobre as razões de não ter, que não foi tão clara. E aí eu trago aqui para vocês algumas considerações. Pode ser falta de orçamento, escassez de força de trabalho, mas talvez o principal motivo seja porque nós teremos como principal obrigação acessória agora o XML da nota fiscal, considerando o que nós teremos a implementação do split payment do jeito que foi vendido para nós, né, de acordo com o lobby apresentado, que vai servir como base para apuração assistida, que também é outro fator aqui determinante. Aí nós tivemos esse informe técnico que trouxe as versões atualizadas das tabelas de classificação tributária. Então, é importante a gente acompanhar, ser curioso, acessar. Eu trouxe aqui no próximo slide. Tem ela, o PDF é clicável, então você consegue acessar o link, dar uma olhadinha. Trouxe as principais mudanças de códigos. Nós tivemos mudança no layout da nota fiscal, né? Agora exige que o contribuinte informe o código de situação tributária e o código de classificação tributária. Então, e eu quero que vocês fixem essa mensagem, né? Porque quando a gente antes, lembra, qual que era o nosso ponto de atenção? Normalmente a gente se fixava muito no CFOP, né? Quando a gente falava ali dos trabalhos. Só que agora a gente tem que concatenar dois pontos que agora se tornam, na minha visão, mais relevantes para esse cenário dos novos tributos, que é a CST e o código de classificação tributária para cada item faturado. E por quê? Porque quando a gente faz essa concatenação, ela permite que tanto nós nos antecipemos, quanto a autoridade fiscal valide a idoneidade dessas informações para a correta aplicação da tomada de crédito, porque agora nós temos uma mudança tanto para o crédito quanto para o débito. Então, depois entrem lá nessas tabelas, elas estão disponíveis, é só clicar aqui que vocês terão acesso lá no site. É interessante a gente ver os códigos, a descrição, tudo isso para a gente já ir se familiarizando. É lógico que pode ser que tenha mudanças no meio do caminho, mas já é importante a gente ir se familiarizando.
Mas entrando agora, em como a gente vai implementar a reforma no departamento fiscal, e como o nosso foco aqui de estudo é um comparativo com a lei complementar, então eu trouxe ali o artigo 47 para nós. O artigo 47, que fala sobre apropriação de crédito, ele traz para nós quais responsabilidades. Então, a ideia aqui hoje, se você fizer isso, eu acho que fica muito legal. Depois eu até posso mostrar como que é a nossa ideia. É entregar como se fosse realmente um checklist para que eles entendam qual que é a responsabilidade. Sabe aquela história de nomear um filho para cada pai cuidar? É exatamente isso. Então você vai falar assim, ó, setor fiscal, eu quero que você, a partir de agora, olhe isso, tá? Quero que você, departamento tributário, olhe aquilo. Então é legal fazer esse checklist. Então, bom, primeiro, desenvolver manuais detalhados sobre a tributação de cada produto. Por que isso? Lembra, né? Porque agora nós temos a base de cálculo, ela muda. Então é importante que a gente tenha essa visão clara da tributação para cada produto ou serviço, né? Revisão e cadastro detalhado da nomenclatura brasileira de serviço e a nomenclatura comum de Mercosul no RP para uma gestão fiscal precisa e detalhada. Gente, se isso não tiver correto, né, pode ser que a empresa ela tome crédito de forma indevida de BS e CBS. Então isso precisa estar na visão da empresa, tá? Simular fluxo de caixa para pagamento dos tributos em tempo real. Então essa simulação, ela contempla fazer essa análise. Lembra que nós tivemos uma alteração? Agora, né, com a lei complementar que traz o split payment e teria ali um desfluxo, eu preciso entender e simular como que vai ser esse fluxo de caixa para a empresa se preparar. Aí aqui eu trouxe para vocês, né, qual que seria a obrigação do departamento fiscal, concatenar a CST e a classificação tributária. Trouxe aqui a nota técnica e trouxe aqui aquela questão que eu mencionei, que antes o nosso principal filtro era o CFOP, mas agora a gente também tem que lembrar e se atentar dessa classificação também, tá? Desenvolver cenários para testar um novo XML, né? Lembra, nota fiscal, o layout de nota fiscal mudou. É importante você simular esses cenários e testar essas situações justamente para você se antecipar a erro. Eu me recordo que a Aline, na última aula, ela falou o seguinte: você imagina quanto custa para uma empresa ficar sem emitir nota fiscal? Né? Parar uma operação? Isso é o coração da empresa. Então, o custo disso, se a gente não tiver antes testado, simulado as possibilidades, né, ali de erro que pode causar, trava a empresa. Então, simular esses cenários antes, testar antes. Outra coisa importante que nós estávamos pensando é em rever a própria arquitetura do RP. Por quê? Eu sei que isso não é uma responsabilidade nossa, né? Os sistemas vão precisar se atualizar. Mas é importante vocês já estarem em contato para saber o que eles estão fazendo para acompanhar essas mudanças. Porque se é um sistema que realmente está esperando, né? Eu imagino que não, que a maioria já esteja se movimentando para isso. Vai dar problema. E inclusive conversar com eles e avaliar se vocês têm um canal de atendimento de fácil acesso. Imagina que vocês têm ali um RP que não tem retorno, não consegue contato, não consegue resolver um problema. Você não consegue agora, que está tudo rodando normal, um sistema que existe há tantos anos, né? A gente está num sistema velho. Imagina numa situação nova. Então a gente precisa ter um canal muito bom para conversar sobre todos os assuntos para que realmente a empresa não trave. O meu maior medo, gente, e até aqui falando, já que a gente está falando sobre isso, é como que os sistemas bancários eles vão se comportar para ter essa comunicação com o split payment também e com as empresas. Porque por enquanto a gente está colocando tudo na conta do split payment, né? Que ainda não está pronto, que a gente ainda não tem, enfim, a gente tem lá o sisteminha, mas o split payment, segundo o próprio Rubens, nós não temos. Como que vai se comportar isso, né? Qual que é o orçamento para os bancos eles
estarem em consonância, em harmonia com tudo isso. Porque pensa, também tem um custo do lado das instituições financeiras. Eu sei que o Banco Central também está envolvido nisso, mas isso me preocupa também. Então é algo que a gente também tem que ir acompanhando. Ainda no departamento fiscal, eu separei aqui o artigo 343, o 360 e o 501. Por quê? Nesses artigos, nós temos ali as projeções em relação ao período de transição. Então, entendo que faz parte da empresa. Então, vamos supor que você entregou ali uma calculadora com as simulações de cenários que você fez, que você chegou na apuração, enfim, você fez tudo certinho. E aí, a empresa, é importante que ela continue operando aquilo ali. Porque vamos supor, existe um produto novo, né? Quem trabalha com, né, ali com empresas, principalmente as maiores, sabem que assim, produto novo, serviço novo são gerados, então eles precisam saber manusear isso. Senão ele vai ter que ficar se socorrendo toda hora à consultoria que prestou esse trabalho, tá? E vai depender também da sua forma de contratação. Mas vai ser importante você treinar ela e ela depois conseguir fazer essas simulações de cenários para comparar a carga tributária antes e depois, de acordo com os novos produtos que forem sendo criados, tá? E revisitar essa precificação anual, porque nós temos as diferenças das alíquotas, né? Então, vai levar em consideração toda a cadeia produtiva, é, porque nós temos as mudanças, né, nos preços que vai impactar a margem da companhia. E lembrando que nós temos uma aula já de modelagem de cenários para o Simples Nacional, que vocês vão conseguir entender um pouco mais o motivo desses cálculos. Por quê? Quando a gente vai calcular, eu trouxe até uma caixinha aqui para quem é novo e ainda não assistiu essa aula, e todo mundo ficar na mesma página. Para a gente calcular o IVA, então IBS e CBS, a gente precisa expurgar o valor do ICMS, do PIS e COFINS, até chegar no valor realmente da mercadoria e depois você calcular o IVA. Porque lembrando, um é dentro e o outro é fora. A forma de calcular são diferentes, as formas são diferentes. Então a gente precisa entender isso. E aqui uma observação, fica até como gatilho comercial para vocês venderem esse trabalho. Quanto mais cedo as empresas elas agirem, maior a chance delas se antecipar, seja em relação à carga tributária, a fluxo de caixa ou até mesmo para conseguir criar estratégias perante os concorrentes. Então essa é a hora de das empresas realmente se consolidarem no mercado, porque na minha opinião, a sonegação vai ser mais difícil. Então, porque o que eu vejo, né? Quando a gente vai numa empresa fazer uma reunião, o empresário fala o seguinte: ai, Thalita, mas é muito difícil querer pagar tudo, tributo, falando com aqueles clientes que sonegam, né? Se eu pagar tudo, eu não consigo ter margem perante o meu concorrente que não paga. Então, esse cenário não vai existir mais, certo? E eu entendo eles, eu compreendo eles. Ele me mostrou uma tabela de preço do concorrente dele. Ele falou, como que ele chega nessa tabela de preço se eu sei quais são os componentes do produto dele? É impossível. Então, ele está sonegando. E aí ele fala, se eu não sonegar, eu não consigo sobreviver no mercado. Então, agora, nesse momento que eu acredito que a sonegação vai ser mais difícil, é a hora dele se consolidar no mercado. Então ele precisa se antecipar com todas essas estratégias possíveis que nós temos. Departamento fiscal ainda. Então vamos lá, agora a gente pula para o split, né? Aqui, lendo o artigo 32 e o artigo 33, nós temos aqui a possibilidade de optar. Então, o contribuinte poderá optar pelo procedimento simplificado. Ou seja, isso é uma opção. Então, eu tenho que entender os três tipos de split e simular quais desses meios de pagamento são mais eficientes para gerenciar a relação, para gerenciar a minha operação. E aqui eu deixo para vocês que nós temos uma aula incrível na nossa plataforma de split que foi ministrada pela Luciana, que é a auditora fiscal da Receita Estadual. Eu nunca vi nenhuma explicação como a dela até hoje no mercado, tá?
Então, se você não assistiu a aula dela, recomendo que vocês assistam, para que vocês compreendam as diferenças de cada um e leve para o cliente de vocês isso, que vai ser importante ele simular isso. A gente está falando muito de simular a carga tributária. E aí eu percebo que alguns profissionais estão com uma visão muito limitada disso tudo. Enquanto a reforma tributária ela é muito ampla, então a gente vai precisar sim chegar nesses valores da carga tributária, mas a gente tem que extrapolar isso para outras barreiras. Então, qual que é a próxima barreira? Se eu optar pelo split assim ou assado, qual que vai ser mais vantajoso para eu gerenciar? Então, isso é importante. Revisitar, gente, política de pagamento dos fornecedores. Por quê? Dependendo do fluxo de caixa, às vezes eu rentabilizo esse valor num CDI. Então, a gente vai ter que começar a ser um advogado de negócio estratégico, mais do que nunca. E nesse ponto, eu entendo que é muito vantajoso para nós, porque isso nos coloca numa posição, perante o mercado, de um profissional ainda mais valorizado. Explico. De uns tempos para cá, os tributaristas começaram a ter uma reputação manchada por profissionais que não são sérios, né? Então, eu vou dar do exemplo de contencioso e consultivo. No consultivo, essas recuperações de créditos loucas aí, tivemos várias operações, saiu na mídia, e isso acaba trazendo anseios para o empresário. No contencioso, né, vários escritórios grandes oferecendo algumas questões processuais que são incabíveis. Então, tudo isso nos coloca de forma marginalizada no mercado. Então, eu penso que agora realmente a gente começa a retomar a posição de valor que nós temos, que nós realmente temos, né? Mas a gente precisa realmente ter uma visão mais ampla de negócio, uma visão mais ampla sobre o todo da empresa. E aí a gente precisa de relacionamento, tá? Ó, a Paula comentou aqui, foi um ponto levantado em uma reunião, essa questão da composição do preço de um novo serviço que eles irão colocar no mercado. Paula, isso é muito normal, né? Então, por exemplo, a gente falou disso também esses dias, né? Ah, na aula da Rayana, nós comentamos. Por exemplo, quem vende no varejo, quem tem no e-commerce, que direto faz importações e cada container tem um produto diferente. E não significa que no próximo mês ele vai contratar um container cheio de produtos iguais ao mês anterior, porque principalmente agora, né? Dá uma olhadinha aí na Shopee, Moerada talvez já tenha olhado. Eles pensam em tudo, tem coisinha para tudo. É mágico aquilo lá. E imagina você importando isso, né, para o comércio, para fazer venda no comércio interno. E você precisa fazer uma análise. E cada hora é uma coisa diferente. Cada hora lança-se um produto diferente, né? Para quem gosta de estética, mulherada, cada hora tem um creme que vai solucionar as rugas diferente. Uma hora porque amenizava a ruga, agora porque é regenerativo. Outra hora, então, realmente a gente precisa acompanhar. E aí eu percebo que o trabalho da simulação de cenários encontra esse tipo de barreira. Porque na cabeça do empresário, por que que eu vou simular agora algo que ainda não aconteceu e que nesse meio tempo a minha produção, o meu serviço pode mudar? Então, se você consegue entregar uma planilha gerenciável e você entrega um book desse para ele ter clareza do seu trabalho e como vai impactar cada uma dessas áreas, eu vejo que a gente consegue agregar ainda mais valor nesse trabalho, ainda mais valor nesse serviço. A Laita colocou aqui, falamos isso no escritório hoje, levar um produto abrangente para o cliente, não apenas RCT, mas um panorama 360. Eu vejo, a Laita, que esse é um grande diferencial nosso, principalmente né, da nossa turma aqui da frente, que são profissionais que se envolvem num nível mais profundo com as empresas, a gente consegue sair da superfície e começar realmente, né, se colocar num patamar diferenciado no mercado. E eu fico muito feliz, quando eu vejo ali os profissionais trocando ideia, debatendo assuntos. E mais uma vez, não existe pergunta boba, porque já vieram falar isso. Gente, não existe. Ali todo mundo cresce, todo mundo disponível para a gente crescer junto. Departamento contábil. E aqui eu já quero até anunciar em primeira mão uma novidade, tá? Eu e a Aline, a gente estava muito ansiosa para isso.
Nós teremos agora em julho, no dia 9, já pode até anotar na agenda, mas depois vocês vão receber o cronograma de julho, uma aula com o Edson Fernandes. Ele é um advogado que a gente já acompanhou o trabalho dele. Ele é membro efetivo do Comitê de Pronunciamento Contábeis e ele vai dar uma aula sobre a contabilização da reforma tributária. Então, para quem é contador, essa aula tenho certeza que estava sendo aguardada por vocês. Então, vai ser uma aula muito legal. Já coloquem na agenda para vocês assistirem, tá? Bom, por quê? A gente ainda tem muitas dúvidas. Eu trouxe aqui mais perguntas para vocês, mais insights do que respostas, né? Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Por exemplo, né? Cadê os contadores aqui no grupo? Qual que vai ser a melhor forma da gente registrar os débitos testes no livro Razão Contábil? Como que, como que vai ficar a demonstração de resultado das empresas? Nós vamos precisar fazer novas contas, planos de contas. Então, tudo isso são dúvidas que, ao meu ver, a gente ainda precisa amadurecer muito. A gente precisa debater muito, porque ainda tem muitos pontos que não estão regulamentados, né? Mas enquanto a gente se antecipa, melhor é. Por isso que a gente vai trazer aqui o Edson Fernandes, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da aula dele, tá? Mas já trouxe aqui algumas considerações para vocês, né? Bom, lá no artigo 48, pensando ali no artigo 48 da Lei Complementar, que fala ali que ficará dispensado o requisito de extinção de débitos para fins da apropriação de créditos, de que trata o artigo 47 da Lei Complementar, se não houver sido implementada nenhuma das seguintes modalidades de extinção: recolhimento da liquidação financeira da operação e recolhimento pelo adquirente. Então vejam aqui um problema. Lembra que nós falamos que se o meu fornecedor, aliás, não, estou pensando ali na cadeia, ele não efetuou o pagamento do tributo, eu não tenho direito ao crédito. Nós até discutimos no grupo, né? Então, mas de quem que é o dever de fiscalizar? Do jeito que está escrito, passa a ser do contribuinte, né? Então ele vai ficar impedido de tomar um crédito. E aí, pensando nisso, contabilmente, nós teremos ali que planejar uma criação de novos planos de contas, né? Então, contas patrimoniais a pagar e a receber, específicas para IBS e CBS, pensando aqui com vocês, tá, gente? Contas de resultado sobre faturamento para IBS, CBS e o imposto seletivo, contas transitórias. Eu acredito que essa vai ser uma questão importante para ser levada em consideração para o IBS e CBS destinadas aos créditos transitórios. Então, imagine ali a situação que o fornecedor ainda não efetuou o pagamento do imposto. Eu não posso contabilizar ainda isso, né? O crédito disso. Então, vai ser um crédito transitório? Vamos ter uma outra conta? Não sei, estou jogando aqui para vocês. Cadê o Dani? Não vi o Dani aqui ainda. Realizar simulações de partidas dobradas que incluam os novos tributos, gerenciamento dos débitos em tempo real das vendas versus o gerenciamento dos créditos de suas compras, mediante o pagamento dos impostos pelos fornecedores. E eu penso que, inclusive, gente, uma profissão do futuro vai ser exatamente essa, esse analista. Dani, quais são suas apostas para as escriturações contábeis? Então, ao meu ver, a gente ainda vai ter muitas discussões sobre esse departamento contábil. Mas vamos ver se o Edson também traz aqui alguns pontos para nós. O departamento tributário de uma empresa, tá? Lembrando que isso daqui, gente, eu não estou delimitando o trabalho de acordo com a formação de cada um aqui dentro, tá? Aqui dentro, todo mundo tem capacidade de fazer tudo, mas isso aqui é para orientar a empresa lá dentro. O departamento tributário, pensando que ela tem um jurídico interno, isso é muito normal. Então, por exemplo, nós somos contratadas por muitas empresas que possuem um jurídico interno para trabalhos estratégicos, para projetos específicos da empresa. Então, pensando numa modelagem de cenários, esse é um trabalho específico, pode ser que a empresa tenha um jurídico interno. Então, você tem que orientar o departamento tributário dessa empresa. E na minha visão, a gente vai ter um papel.
mais de planejamento mesmo, para a gente garantir a conformidade e tentar, né, aproveitar ao máximo os créditos provenientes dessa reforma que nos trouxe a possibilidade de ser amplo. Pensando no departamento tributário e pensando na revisão da classificação fiscal, tem um ponto a ser analisado. Por quê? Nós temos aqui que revisar a classificação para identificar a oportunidade de adesão aos anexos com a tributação reduzida. Lembra quando a Aline deu aquela aula falando das possibilidades de redução, das possibilidades que são privilegiadas? Ela deu o exemplo daquela instituição de ensino super grande que nós fomos. Essa é uma revisão e uma análise que é interpretativa, porque, por exemplo, na cabeça deles, eles estavam tranquilos, eles não precisavam fazer nada, que a reforma tributária era benéfica para eles, porque eles eram de ensino. Mas quando você olha o que eles fornecem de ensino, não se enquadrava em nenhuma das hipóteses de redução. Então, essa também é uma análise, inclusive pode ser portfólio para vocês, porque é uma análise interpretativa, mas muitas empresas não sabem ou não fazem corretamente essa interpretação. Outro ponto aqui que eu acho que ganha muita força agora é na reclassificação de fornecedores. E isso pode ser também um trabalho vendido à parte, gente. Vamos supor que vocês não venderam uma simulação de cenários, mas vocês conseguem vender uma homologação de fornecedores. Nós já falamos sobre isso. E o que antes isso era importante, lembra? Porque, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem a glosa dos créditos por fornecedor declarado inidôneo, que é retroativo e tudo mais. Agora, gente, esse trabalho, ele recebe uma atenção ainda mais especial. Porque se o crédito é amplo, eu preciso me valer de quem me dá crédito amplo. Então, identificar os fornecedores que geram ou não geram créditos, e ali, pensando em Simples Nacional, nós vamos precisar criar um mecanismo para acompanhar a opção desse Simples Nacional de pagar por dentro ou por fora. Porque se ele paga por fora, ele me dá direito ao crédito. Se ele paga por dentro, ele não me dá direito ao crédito. Então, olha isso, é um trabalho à parte para nós. Porque se hoje, lembra, ele tem duas datas de opção. Então, em setembro, ele vai fazer a opção dele para ser do Simples Nacional. E ali ele vai escolher por dentro ou por fora. Mas depois, ele tem a possibilidade de escolher se ele vai continuar por dentro ou por fora. São duas opções. E se o seu fornecedor muda? Dentro desses 6 meses, ele muda por dentro ou por fora, ele continua do simples. Então, a gente vai ter que realmente criar mecanismos para homologar. Penso, inclusive, de travar em contratos. Então, por exemplo, ele deu ali, ele é do Simples Nacional, está recolhendo por fora porque ele quer gerar crédito e ele quer ser competitivo. Travar no contrato, nem tá nisso aqui, mas eu pensei agora, uma cláusula de que ele não pode mudar a opção, sob pena de alguma responsabilidade. Porque senão isso realmente depois vai impactar toda a carga tributária do seu cliente. Criar ranking de idoneidade fiscal dentro dessa homologação de fornecedores. Inclusive solicitar que eles encaminhem, quando vocês forem fazer a contratação, contrato, né, enfim, com as notas de conformidade. Agora a gente tem a da Receita Federal, que foi criada, eu até estava lendo, que ela foi criada justamente por conta do IBS e da CBS. E nós temos também em âmbito estadual, até hoje nós temos isso. Então, continua solicitando enquanto a gente ainda está nos dois períodos. E a classificação por regime, então lucro real, lucro presumido e simples nacional, que, ao meu ver, é o calcanhar de Aquiles aqui. Até a gente estava comentando no grupo que muitos profissionais renomados aí do mercado, que estão bem à frente, são chão de fábrica, acreditam que o simples nacional vai sucumbir por conta de uma série de fatores aqui. Então, também é uma situação para a gente acompanhando, tá? E mapear, e essa aqui, gente, é uma visão estratégica, tá? Mapear os fornecedores que são críticos e em situação crítica e não crítica, para a gente buscar quais são os concorrentes deles. Então, por exemplo, o meu fornecedor é o Dimas. Eu preciso entender quem que é o concorrente do Dimas. Para deixar isso na manga
supondo que o Dimas faça a opção amanhã de ser do Simples e recolher por dentro. Quem que é o principal concorrente dele? Que pode ser, inclusive, virar meu fornecedor. Então, ter essa visão estratégica e mapeada, eu acredito que também vai fazer muita diferença no nosso dia a dia para ajudar o empresário. E se você passa isso para o empresário nesse checklist, ele consegue enxergar em você esse esse advogado de negócios que ele precisa, sabe? Esse papel de conselheiro mesmo. Então, porque na visão dele, ó, meu advogado está sendo estratégico, ele está querendo saber quem são os concorrentes dos meus fornecedores para a gente ter isso mapeado e ter alternativa de compra. Ainda do departamento tributário da empresa, revisar as políticas de compra para analisar o preço líquido. Então, preço após o crédito tributário, para tomar a decisão baseada em menor valor. Isso também vai ser super importante para nós. Levantar na base de dados fiscais município de domicílio dos clientes. Antigamente a gente não se importava com isso, mas agora passa a ser importante por conta da tributação do destino. Então, por exemplo, municípios menores, que a gente sabe que, meu, a procuradoria não vai se preocupar tanto assim, que pode causar problema. Então, avaliar tudo isso e deixar isso tudo mapeado para a gente ter dados preditivos para fazer análise de fluxo de caixa, se for o caso mais para frente. Identificação de compras que não geram créditos. Então, aqui, artigo 57, lá a gente já avaliou. Trouxe para vocês aqui também, né? Eu estava pesquisando, nos países que adotam o IVA, a maioria deles existe uma divergência muito grande em relação ao crédito sobre gastos com veículos utilizados por diretores e executivos. Ou seja, né, os carros que não estão sendo utilizados para fins da atividade, estão relacionados com a atividade. Então já tem essa discussão em outros países, imagino que no Brasil não vai ser diferente, tá? O Dani falou que vai compartilhar no grupo uma imagem que ele recebeu sobre o Simples Nacional. Departamento tributário ainda, sistemas de gestão e automação tributária. Vai ser importante que as empresas tenham em mente que elas terão um custo de tecnologia para implementar, para detectar de forma automática créditos indevidos, porque eu imagino que esse vai ser o principal ponto da fiscalização, assim que a reforma for implantada. Integração, então, das normas, das nomenclaturas de serviço, NCM e sistema de compras. Gestão geográfica, gente, da carga tributária. E aqui, dando um passinho a mais, né? A gente vai simular a alíquota de IBS com base no domicílio dos clientes, isso é básico, mas a gente tem que usar essa análise para precificação, estimativa de fluxo de caixa e planejamento logístico estratégico. Criação de cenários e simulações comparativas com e sem o benefício. Então, a empresa que está localizada em uma determinada localidade que tem benefício fiscal, esse benefício vai acabar. Já mapear qual que é o polo de consumo dela e já começar a fazer esse cálculo de simulação. Por exemplo, qual que é o custo para eu sair e vir para uma outra localidade? A gente sabe que tem um custo, né? Custo de galpão, custo físico. Qual que vai ser o meu custo de logística, pensando aí realmente em malha rodoviária para fazer esse fluxo de acordo com o meu polo consumidor? E apresentar para o cliente esse comparativo. Olha, agora não vai fazer mais sentido você permanecer aí. Ou dentro de X período, gastando X com a malha logística, você consegue vir para perto do seu polo consumidor e compensar essa carga tributária. Então, esse também vai ser um papel do departamento tributário nessa análise. Departamento jurídico. Artigo 59, 60, 325, todos eles falam sobre o compartilhamento de dados. Eu sei que a LGPD, ela ampara isso, mas é importante informar para os clientes, trazer isso para os clientes, que vai ter esse compartilhamento de dados conforme previsão legal, tá?
E aqui eu acrescentaria aquela questão de fornecedores do Simples Nacional. Quando você tem um contrato de compra e venda ali amarrado por um período maior, dele se comprometer, se o fornecedor for do Simples Nacional, se comprometer a estar no regime regular, ou seja, recolhendo por fora para que vocês tenham direito ao crédito, tá? Eu pensei nisso agora, então eu acho que vale acrescentar aqui também. E aqui, reavaliar contratos. Quando a gente fala em reavaliar contratos, a gente sempre pensa naquela cláusula que me permite reajuste financeiro em caso, né, de mudanças da tributação. Já até questionei bastante sobre isso com o Dimas, né, que trabalha com contratos e tudo mais, da validade dessa cláusula. Por quê? A lei, essa cláusula de mudança de fato novo, ela prevê é para fato novo. Mas o que eu estou fazendo agora é e não é fato novo, porque eu já tenho a emenda, eu já tenho a lei complementar, é que a gente ainda está nesse limbo em relação à alíquota, né? Embora essa semana tenha falado aí de 28 de novo. Mas eu e o Dimas, a gente chegou aqui né, o Dimas me convenceu de que é melhor ter a cláusula e ter um motivo para brigar, né? Que, não aceitou porque não era fato novo, mas eu consigo brigar, do que não ter essa cláusula. Então é importante incluir previsão de ajuste de preço, para a gente assegurar, inclusive, a continuidade do trabalho, porque senão, às vezes, isso inviabiliza o trabalho, principalmente quando não tem muita margem. Conversei isso com uma construtora, que nós fizemos uma reunião, porque eles trabalham com uma margem muito apertada, que eles fazem Casa Minha Vida, subsidiado pelo governo, o governo trava lá o seu contrato, embora tenha algumas possibilidades de, isso é legal, vou até fazer uma aula para vocês e vou pôr na plataforma. Minha Casa Minha Vida para construtora tem isenção, e essas isenções a gente consegue, muitos municípios não dão, mas vocês conseguem, principalmente de ISS, para subsidiar, então é bem legal. Então, esse tipo de empresa não consegue depois discutir se não tiver essa cláusula. E normalmente, quando eles fazem para 5 anos, 6 anos, então, se você tiver a Débora aqui que trabalha com construtora, é importante fazer isso. Reavaliar nos contratos também obrigações. Por quê? Antigamente, né, você olha lá, locação, a gente não tinha incidência. Agora passa a ter. Então, ter essa possibilidade de acordo com as novas atividades que entraram na nossa base. Departamento logístico, essa a gente já falou bastante, né? Mas reavaliar as rotas logísticas. Primeiro, né? Já me antecipei. Com os fins dos benefícios fiscais, precisamos priorizar o quê? Velocidade e não mais benefício fiscal. Antes, a gente não tava, a gente se importava mais pelo benefício fiscal, obviamente, porque ele existia, mas agora talvez o fator de diferenciação do seu cliente seja a velocidade e não mais o benefício fiscal que não existe, né? Por exemplo, Mercado Livre. Eu, Thalita, quando eu vou comprar alguma coisa, eu sempre escolho comprar naquela entrega full, sabe? Que vai me entregar de um dia para o outro. Às vezes eu nem preciso, mas se tiver o full, eu faço a opção pelo full, porque eu quero receber logo. Então, velocidade agora ganha espaço nesse sentido. Simular, gente, o fluxo do desembaraço aduaneiro, né? Lembra que nós fizemos uma oficina sobre planejamento tributário, logístico, a Aline trouxe ali todos os benefícios de acordo com cada estado, numa tabela bem legal? Agora a gente não vai mais ter isso. Então, talvez agora a gente tenha que olhar e escolher o lugar para fazer o nosso desembaraço, olhando o custo realmente dessa malha logística para chegar à mercadoria, né? Agora não vamos mais olhar para o benefício, né? A guerra dos portos parece que acabou. Só acredito vendo, né? Então isso não vai mais influenciar a nossa escolha. Aqui outro ponto que estudando mais sobre isso nós identificamos é que a gente também tem que analisar se é vantajoso para a empresa fazer a importação próximo ao final do mês ou não, para evitar o dispêndio financeiro com o pagamento do tributo e ficar aguardando um mês inteiro para ser compensado na apuração do mês subsequente, tá?
caso a gente não faça a opção pelo split inteligente. Então vejam como o split também vai ser um fator decisivo nas nossas análises e que a gente ainda não estava falando tanto. Então a gente precisa agora considerar ele para fazer as simulações. Outro ponto que eu acredito que vai aumentar muito vai ser fiscalização. Por quê? É um sistema novo, passível de erro, ninguém sabe muito bem. Vou dar um exemplo para vocês de coisa nova que dá problema. Quando começaram as perder comps lá atrás e os contadores estavam assim bem. Estou falando contador porque era quem manuseava mais, né? Os contadores estavam bem perdidos em relação a isso. Eu tive uma situação em que um contador da mesma perder comp, ele apresentou 14 retificações. Porque, e aí e deu problema, por isso que eu sei, porque virou um processo depois. E aí, eu conversando com ele, ele falou assim pra mim, Thalita, na época não tinha pra quem perguntar. Ninguém sabia. Você ia na Receita Federal, eles também não sabiam te informar que era tudo novo. Então, por isso que eu falo que vai ser um momento muito caótico, principalmente para contadores, que é quem está ali no front da coisa e absorvendo tudo, porque não tem para quem perguntar, né? A gente tem os grupos aqui, obviamente, mas algo que for novo para todo mundo, é novo para todo mundo, inclusive para a Receita, então a gente vai ter um aumento aí de fiscalização. E qual que foi o problema, não, né, nesse caso específico que eu contei? É que retificação reabre prazo. E aí ele levou uma autuação porque cada vez ele reabriu o prazo, ele reabriu o prazo. Então não teve prazo para ele nunca, prescricional. E foi bem emblemático assim para mim porque é um contador que ele é capacitado, é muito bom, e isso demorou muito tempo, porque a Receita também não tinha amadurecido em relação a perder compra. Quando chegou em mim, o processo já tinha, sei lá, 15 anos rolando. Assim, de administrativo, parado, e tal. E aí ele falou assim pra mim, Thalita, se a empresa tiver que pagar, eu tô demitido. Ele falou isso pra mim chorando. Então, foi bem emblemático que marcou, assim, era meu começo ainda de carreira. Então, como que a gente faz o atendimento à fiscalização nesse período de reforma tributária? Trouxe aqui algumas hipóteses, obviamente. Ah, inclusive eu estou montando uma aula para vocês de como atender a fiscalização da Receita Federal. Bom, primeiro, a gente tem que estudar os artigos 324 até o 340 lá, para quem trabalha, quem quer atender fiscalização. Porém, eu acho que agora isso não é só um papel do advogado, mas o contador que também está à frente e que sabe quais são os procedimentos internos, vai também ser um diferencial, tá? Eu entendo isso, até porque isso pode ser feito por contador. Bom, primeiro ponto que nos chama atenção aqui é que fala de uma fiscalização integrada. E olha que perigo. Um órgão pode utilizar a prova que o outro órgão fez. Outro ponto que me chama muita atenção aqui é no parágrafo terceiro do artigo 325. A utilização das fundamentações e provas, ainda que relativas a um processo administrativo encerrado. Ele pode utilizar. Não é um absurdo? Então, imagina, teve um processo do âmbito federal, foi finalizado, aí sei lá, o município, o estado fala, não, eu vou reabrir, aproveitar todas as provas aqui, aquilo que ele errou lá, que finalizou, eu consigo ajustar aqui. Então, isso me chamou bastante atenção, tá? Bom, mas vai ser integrada, a Receita Federal vai ser responsável pelo CBS, Comitê Gestor pelo IBS, precisa atender os ritos legais, então artigo 324 e artigo 325, gente, é o que vai ser o nosso norte para acompanhar e evitar qualquer insegurança jurídica por parte do contribuinte, tá? E aqui, outro ponto que chama atenção é a utilização compartilhada dessas provas de um ente pelo outro e a questão do processo administrativo. Fiscalização e procedimento fiscal. Não vou entrar a fundo nesse ponto porque eu e a Aline conseguimos marcar uma aula com o Juliano Di Pietro, que é vice-presidente do TIT, tá? Também vai ser em julho. Ele está muito a par dessas questões. Nós tivemos uma aula com a. Gente, fugiu o nome dela. Ana Cláudia, que ela é do CARF, e agora a gente vai ter uma visão do TIT. Porque o CARF, em tese, não vai mudar tanto, né? O âmbito estadual, para mim,
que me pega mais. Então, a gente vai ter uma aula com ele, depois a gente também passa o cronograma com vocês. Ele tá muito. Talvez vocês, se alguém foi aqui no congresso do IBET, viu ele por lá, ele também dá aula no IBET, então vai ser bem legal. E aqui eu trouxe para vocês um chute de profissões do futuro, né? Eu sei que a gente às vezes fica muito preocupado, né? Vamos supor que a reforma tributária seja esse morango todo que está todo mundo querendo, né? E em 2033 a gente não tenha tanto trabalho assim, que está tudo muito simples. Qual que vai ser a profissão do futuro? Penso que pode ter um analista de split responsável aí por garantir a tríplice conciliação entre solução fiscal, RP e a apuração assistida da autoridade tributária. E analista de RPA fiscal, responsável então por implementar e delegar as funções repetitivas da área fiscal utilizando a automação de processos robóticos. Então eu acho que a gente vai se reinventando, criando novas oportunidades, mas isso assim, para pensar mais para o futuro, porque agora o que não vai faltar é trabalho para nós. Então, minha dica aqui para vocês é transformar essa aula em um grande checklist, e eu vou interromper o compartilhamento, em um grande checklist para vocês entregarem um trabalho mais 360, como a Laita falou. Então, além de você dar um cálculo, um valor numérico para o empresário, você fala para ele, ó, também estou entregando um booking aqui, que é para sua empresa seguir e continuar em conformidade. Que meu papel aqui é realmente ser um parceiro de negócio. Eu não quero que você me contrate a cada situação, né? Eu não quero que ele tenha essa visão de que eu só quero o dinheiro dele. Eu quero realmente que o negócio dele funcione e rode sem mim, mas que ele me veja realmente como um conselheiro da empresa. Então, essa aula foi até mais curta, mas eu acredito que o motivo disso é porque realmente a gente está aí atingindo os nossos objetivos de esgotar todos os assuntos referentes à reforma. Também quero abrir aqui o micro para vocês falarem as impressões de vocês, para quem já está trabalhando, a Bruna, que também está à frente de bastante projetos de simulação de cenários, para ela também trazer as considerações dela. E a gente bate um papo sobre isso. Mas essas são as nossas visões aí de quais são as dificuldades e quais são os trabalhos de cada departamento. Bom, vou aproveitar aqui enquanto alguém se manifesta para dar um oi. Eu acabei não falando no começo. Na hora que eu entrei, a internet caiu e não voltou. Estou aqui no celular, rezando a cada segundo para não cair. Mas vamos lá. Bom, eu acredito que essa aula, gente, ela vem como um grande complemento, né, de tudo que nós vimos até agora. Já foram 7 encontros aí, né, muito técnicos. E essa aula serve justamente para a gente saber o que falar para o cliente, né? Eu vejo que é a tradução de muito do que a gente viu agora em um contexto operacional e prático. Porque, né, muitas vezes não adianta a gente chegar lá e falar assim, mudou a sua base de cálculo, vai mudar o local da operação. Porque o cliente quer saber o que de fato vai mudar ali no dia a dia da empresa, né? E ter essa visão macro ajuda demais, porque o que a gente vem falando e o que mais a gente escuta por aí é que a reforma tributária não é só uma reforma tributária, ela é uma reforma estrutural. E isso significa que ela realmente mexe com todas as áreas da empresa, né? Todos os setores serão envolvidos. Eu vejo até conversando com a galera aí que trabalha, né, em grandes empresas, que times foram formados, né, que estão sendo tratados individualmente com cada time. Então, primeiro a gente vai tratar com TI, né, pensando na nossa escala eletrônica. Depois a gente vai ter o projeto para tratar com logística, para tratar com compras. Então, muitas áreas são afetadas e não tem como a gente olhar tudo dentro de um mesmo quadradinho, porque a dinâmica de cada área é diferente. Então, conseguir levar isso para o cliente de vocês, assessorar nesse sentido, é realmente um grande diferencial. Então, acho que essa aula veio como um grande complemento daquilo tudo que nós vimos até agora, tá? Então, era mais para trazer aqui talvez um encerramento, se ninguém quiser se manifestar. A gente brinca que as aulas sobre a reforma são sempre as mais quietinhas, né? Porque está todo mundo ainda digerindo, entendendo o que está acontecendo, e a gente acaba tendo menos interações aqui
do que nas oficinas, que são os trabalhos que todo mundo já faz no dia a dia, já tem um monte de coisa para perguntar, para falar, mas isso é normal, né? O importante é, de fato, a gente absorver esse conhecimento e colocar em prática. Gente, eu Deixa mandei eu um ver. áudio para a Aline e falei assim: Aline, eu me recuso a falar de crédito. Você já falou tudo que tinha para falar de crédito, melhor que eu. Vou falar de outra coisa. Aí, ó, o Dani comentou que já estão ofertando vaga de analista de transição. Nossa, eu não vi ainda, mas é legal e faz total sentido. Novos cargos surgirão, assim como alguns deixarão de existir, né? Então, para quem hoje tem uma posição ali de assistente, de analista, é bom também começar a entender essa movimentação de mercado, né? Porque as funções vão mudar. Então, tem muita gente com medo de perder o emprego, mas na verdade deveria estar preocupado em como desenvolver novas habilidades. A gente já viu inúmeras pesquisas, e nem precisa de pesquisa, é só você conversar com a galera que trabalha em empresas, gerentes, gestores, coordenadores. E assim, já é difícil contratar profissionais habilitados e competentes tecnicamente em relação ao sistema atual. Quando a gente pensa em reforma tributária, então, para eles, assim, tá uma coisa extremamente distante, difícil. Tanto é que esses profissionais, até algumas pesquisas aí que saíram, vocês devem ter visto, já estão sendo melhor remunerados profissionais que eu digo os que sabem sobre reforma tributária, né, estão conseguindo desenvolver o tema, entendem todos os desdobramentos da reforma, já estão sendo melhor remunerados do que os demais que e ainda estão ali só no hoje, né? Que eu sei que já não é pouco, mas talvez é pensar numa reformulação aí de carreira, de cargos, porque que realmente vai acontecer. É. Alguém quer Deixa eu compartilhar ver aqui alguma coisa que viu, que estudou, vivenciou? Bruna sempre eu chamo ela na chamada oral das reformas. Boa noite, meninas. Desculpa aí, eu também acabei entrando pelo celular. Eu vi a Thalita me chamando. Eu falei, meu Deus, tem que chegar logo para poder falar. Então, pessoal, na verdade, a gente tem tocado a reforma tributária como um projeto dentro de empresas, assim. Nossa atuação tem sido um pouco mais, como a gente tem acompanhado muito de perto, mas o que a gente tem visto é que depende muito do perfil da empresa. Então, por exemplo, hoje a gente toca o trabalho da reforma com um grande grupo, e o grupo está super ativo, então a gente já conversa com a diretoria, a diretoria é interessada pela reforma, é mais fácil. Agora, empresas um pouco menores é um pouquinho mais difícil. Eu acho que a gente tem que enxergar a reforma justamente como uma mudança total no negócio das empresas e trazer essa realidade para eles. E muita organização também, acho que esse é um ponto assim que nós como tributaristas, a gente tem que trazer essa parte da empresa se organizar a partir de agora e o nosso trabalho também ser encarado ali como algo um pouco mais. Não entregar algo para a empresa e pensar que ela vai seguir sozinha. Vai ser muito difícil ela seguir sozinha sem você estar com acompanhamento. Então, a gente não colocou, até falando um pouco mais da parte prática, né? No primeiro trabalho que a gente fez, a gente não precificou certo em alguns aspectos por conta disso, a gente não contava com essas horas para acompanhamento. Mas agora, quando a gente está fazendo os novos trabalhos, a gente já tem colocado horas a mais, assim que a gente tem tentado olhar com um pouco mais de cuidado o quanto de trabalho que vai demandar ali em cada um desses mapeamentos que a gente chama. É, a gente tem que saber precificar. E aí faz parte também errar nos primeiros, porque, gente, modelagem de cenário é novo para todo mundo. Até então ninguém fazia isso porque não existia nada para a gente modelar de antigo para o novo. E faz parte. E eu acredito que ainda o erro possa continuar de acordo com o tamanho da empresa. Você pega uma, você precifica, aí você vai pegar uma outra que é outro tamanho, você pode precificar errado, mas a gente vai ajustando, tá? E isso que a Bruna falou faz muito sentido quando a gente faz, inclusive, trabalho de planejamento tributário. Às vezes a gente não coloca lá na precificação o acompanhamento para implementar o trabalho de planejamento tributário, porque às vezes é algo que se estende aí no tempo, né? Então,
Então faz parte disso, a gente tenta, né, entregar o que eu falei, a gente entrega esse e-book aí, mas assim, para agregar valor, para mostrar que todas as áreas precisam estar é, pensando juntos, né, na reforma tributária, envolve todo mundo, mas obviamente não vai dispensar a nossa atuação, o nosso acompanhamento, como a Bruna trouxe. Tem mais pessoas já trabalhando com modelagem de cenários aqui no nosso grupo? Eu comecei a trabalhar. Legal. E o que que você está sentindo das empresas, Paulinha? Então, até ia compartilhar aqui o que eu estou sentindo. Eu acho que, assim, realmente as grandes empresas, elas estão mais ligadas, né? Elas estão aceitando mais o trabalho, porque elas já têm esse tipo de atuação, de ser, né, de prevenir, de arriscar mais. As pequenas e médias, eu tenho percebido que elas estão num momento de negação mesmo. Eu fiz uma reunião essa semana e aí eu apresentei um projeto de planejamento tributário focado também com essa parte de reforma. São 4 sócios. Uma sócia, ela comprou a ideia, ela achou super importante, mas os outros 3 falaram que a reforma não vai passar. Então, eles falaram assim: por que eu vou me preocupar se a reforma não vai passar? Não tem sentido eu fazer isso agora. Então, o que eu tenho Ó, percebido é que vale a pena levar a proposta de um acompanhamento mensal ali para levar essa conscientização que está acontecendo de atualização, colocar isso na cabeça deles de que realmente é importante até para desenvolver novos produtos e serviços, mas não significa que eles vão fechar hoje. Eu acho que o pequeno e o médio empresário, a ficha dele vai cair só no próximo ano. E aí, uma vez que a ficha cai, a gente já plantou a sementinha. Porque por mais que a gente traga essa conscientização, por mais que a gente fale, sempre tem o outro que está com a ideia de que não vai funcionar e que não vai passar de jeito nenhum. ô Paula, você sabe que isso me lembra, o Dimas trabalha com LGPD, né? Isso me lembra a LGPD. As grandes empresas correram, implementaram, fizeram o programa, e as pequenas só se movimentaram quando as grandes, por exigência do compliance, pedia deles a LGPD, eles não tinham. Só aí que funcionou. Então, talvez o Simples Nacional seja a mesma situação. Quando, por exemplo, tem uma empresa ali que tem um contador que não está se atualizando e está só deixando a maré levar, eu penso que quando chegar na hora de avaliar se a pessoa tá recolhendo por dentro ou por fora e for questionada, aí ela vai falar assim: vê com o meu computador e o contador também. Aí que eu acho que eles vão falar: nossa, eu não vi isso. E agora, se eu mudar, o que que vai impactar para mim? Então, talvez realmente venha numa segunda onda para as pequenas. Essa que eu peguei dessa semana, ela é lucro presumido, ela está faturando bem. Eles faturaram ano passado quase 30 milhões. E eles estão com projeção de crescer 15% esse ano. Eu fiquei chocada, assim, achei bizarro eles acharem que não vai funcionar. E o que eu tô fazendo? Eu montei um grupo com eles no WhatsApp e aí eu fico mandando essas atualizações para meio que tentar conscientizar e falar assim: olha, não sou eu quem tá falando, né? São grandes, quem está ali na frente, economistas, quem está de fato cuidando da reforma, que está falando que você precisa se prevenir. Mas a minha ideia hoje eu não deixo de levar essa questão da reforma, independente do tamanho, mas não com o intuito de fechar agora, mas de criar ali uma sementinha para Uma conseguir trabalhar. sementinha. É, a Eu gente acho que vai. essa é a melhor estratégia mesmo, né? Qualquer. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. A gente já vem Ah, trabalhando aqui com. não, não. Tá conseguindo me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. A gente vem trabalhando aqui com modelagem de cenários já e com alguns clientes de todos os tamanhos, né? Grandes, médios, pequenos. Então, a gente procura oferecer o trabalho de acordo com o tamanho da empresa, o porte e a necessidade, né? Então, a gente criou um portfólio mais ou menos dividido assim, em 4 entregáveis principais. A gente entrega a modelagem com os impactos nos tributos e os impactos nos preços.
A gente entrega tem um terceiro entregável, que é o impactos nos setores estratégicos da empresa. Aí a gente pensa, essa aula de vocês hoje, para mim, foi assim, muito a calhar, porque eu passei a tarde numa empresa hoje que vai precisar de toda essa assessoria em cada uma das áreas afetadas. E a gente também trabalha com mais um quarto entregável, que é a análise dos créditos que a empresa tem, o que que ela vai fazer, como que ela vai otimizar, isso tudo. E a gente também criou umas soluções estratégicas complementares, onde são alguns serviços que a gente oferece, como treinamento, acompanhamento de parametrização de sistema, é algo assim que a empresa vai precisar, né? Mas realmente a gente percebe assim que o médio para o grande realmente está começando, o grande já está se preparando, o médio, dependendo do faturamento, ele já está querendo se preparar. E os pequenos, realmente ainda tem uma objeção, assim, né? Eles realmente não acreditam muito que isso vai acontecer. E nós temos muitos clientes, por exemplo, que são do Simples Nacional, que vão ser impactados, né? Então, a gente vem buscando, assim, a cada experiência, a cada reunião, sentindo do cliente, tentando adaptar um pouco o nosso portfólio. A gente criou um portfólio, assim, um pouco mais arrojado para alguns clientes, um pouco menos arrojado para os clientes menores. A gente precificou certo, outros a gente precificou errado. E o que a gente vem fazendo hoje é oferecendo os entregáveis. Dependendo da situação, a gente coloca um valor em cada um dos entregáveis ou faz um pacote completo e depois a gente apresenta um serviço, um pagamento mensal para acompanhar, não para fazer, né, mas para acompanhar a implementação dessa reforma tributária dentro do cliente. Então, mas não é fácil, sabe, gente? Porque o cliente realmente tem gente que não acredita, né? Não entende, não, né, não vê ainda que isso de fato vai acontecer, né? A gente tem essa situação agora em 2026, que os RPs têm que já estar adaptados, né, com os campos das notas fiscais, e ainda tem cliente ainda que acha que isso não vai acontecer, ou não precisa, ou enfim, né? Então, eu entendo que o nosso papel, assim, é isso mesmo, o negacionismo, sabe, Daniel? Eu acho que eles acham que no Brasil nada dá certo, então isso também não vai dar, sabe? Eu não sei se acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que é uma conjuntura disso com falta de margem, às vezes, para gastar Sim. com um trabalho que para eles não é prioridade. Então, daí eu acho que vai Uhum. acumular desculpa, sabe? Aham, entendo. E aí o impacto, assim, a gente que faz, já está trabalhando com modelagens, né? Isso é muito peculiar também de cada empresa, né? Não dá para você generalizar assim, ah, não, olha, o meu impacto vai ser ruim, ou vai ser bom, ou é algo bem individualizado. Nós estamos tentando trabalhar com cada um dos clientes de forma bem individualizada, sabe? Aqui a gente precifica meio com base na volumetria também, É, para tentar não majorar tanto, tentar ser o isso, mais coerente, assim. Mas, isso. mas assim, também é um desafio precificar a modelagem, né? É difícil. Aham, é difícil porque e o cliente, assim, quando a gente vai vender, ele quer ver, né? Ele não consegue entender ainda o que que você vai entregar para ele. Se tu vai entregar uma planilha, se tu vai entregar um relatório, o que que É, você vai, né, entregar efetivamente para ele, o que que ele vai enxergar naquilo e por que que aquilo é importante. É isso que a gente tenta falar, a gente já mostra cases, né, situações que a gente já fez, enfim. Mas ele quer ver muito isso, né? Ah, não, por quê? O que é isso, né? Como assim você vai revisar minha base de crédito? O que que você vai fazer? Então, o cliente, às vezes, não consegue enxergar isso, então isso ainda é um pouco novo, né? Então, a é. gente tem aí umas dores, né? Umas dificuldades, mas a gente tá insistindo, porque senão depois vai chegar lá em 2027, vai ser um Deus nos acuda, né? Vai pra gente, né? Porque daí eles já vão É, na nossa colo. bem isso mesmo. Obrigada, gente. Imagina, obrigado a você por compartilhar. Bom, é isso, ninguém quer contar mais nada? Bom, então a gente finaliza aqui a nossa aula. A gente continua com os nossos debates lá no nosso grupo. E mais uma vez ressalto aqui, então, que as vagas das duas imersões presenciais estão acabando. Ok? Boa noite, então, para todo mundo. E a gente continua lá no nosso grupo.
Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.